Então, agora nós vamos para o nosso último tópico, né? Nós estávamos falando do planejamento e organização, o último tópico, aprendizagem profissional e estágio, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema agora. Tanto o contrato de aprendizagem quanto o contrato de estágio auxiliam os jovens a ganhar experiência profissional para adentrarem no mercado de trabalho com maior facilidade, né? Então, ou seja, que nós vimos falando, o primeiro emprego para vocês, como jovem aprendiz, ou mesmo contrato de estágio, auxilia vocês a ganharem experiências, né, profissionais para entrar no mercado de trabalho, né, depois para trabalhar numa jornada, no caso seja 8 horas por dia, né? Então, por isso esse trabalho de aprendizagem, o estágio serve para isso, né? Para que vocês ganhem experiência. O estágio é o ato educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa na preparação para o trabalho produtivo dos educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional do ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, né? Então, para isso serve o estágio, para que, por exemplo, igual na parte da faculdade, né, para que vocês já como estagiários já vão exercendo a profissão que vocês escolheram nesse momento. A aprendizagem. Já o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, em que o empregador se compromete a assegurar ao aprendiz formação técnica profissional compatível com o seu desenvolvimento físico, moral, psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Então, ou seja, o jovem aprendiz tem direito à carteira assinada, férias, 13º, e o estagiário não tem, o estagiário só tem direito ao salário, né? Então, e o estagiário também tem um contrato de geralmente 1 ano e pode ser prorrogado para mais um. Mas o contrato do jovem aprendiz vai depender muito, né? Então, vai depender muito da empresa, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, até 2 anos. Quais as principais características e diferenças entre contrato de aprendizagem e contratos de estágio não obrigatório? O aprendiz. No contrato de aprendiz, pode possuir idade maior que 14 anos e menor que 24. Quando se tratar de aprendizes portadores de deficiência, não há limitação dessa idade máxima. No contrato de estágio, o estagiário deve ser maior que 16 anos e não há limite máximo de idade, né? Então, no caso do jovem aprendiz, é de 14 a 24 anos. No estagiário, é de 16 anos, mas não tem limite de idade para fazer estágio. A duração do contrato. Quando o contrato de estágio terão duração de 2 anos, exceto quando se tratarem de portadores de deficiência, hipótese em que pode ser estendido esse prazo, né? Então, vai depender muito para ser estendido ou não. Percentual exigido desses profissionais nas empresas. Programa Jovem Aprendiz e o estágio. Aprendiz. Com relação ao contrato de aprendizagem, as empresas de médio e grande porte são obrigadas a contratar no mínimo 5% e no máximo 15% de aprendizes, né? Se possuírem 7 ou mais empregados. É facultativa a contratação de aprendizes pelas microempresas, empresas de pequeno porte e empresas enquadradas no Simples, bem como pelas entidades sem fins lucrativos. Ou seja, as empresas de pequeno porte não são obrigadas, mas algumas já estão aderindo, né? Empresas sem fins lucrativos também, né? Estágio. No que tange ao contrato de estágio, não há uma obrigatoriedade de contratação mínima pelas empresas, mas somente uma limitação máxima de número de estagiários no mesmo estabelecimento do estágio, que deve tender às seguintes proporções: de 1 a 5 empregados, 1 estagiário; de 6 a 10 empregados, 2 estagiários; de 11 a 25 empregados, até 5 estagiários; acima de 25 empregados, até 20 estagiários. Então, não tem uma proporção do estágio igual do aprendiz, que tem uma cota de 5% e máxima de 15%,
mas tem pelos números de empregados, né? O estágio. O vínculo empregatício. O menor aprendiz possui vínculo empregatício, devendo ser anotado sua carteira de trabalho e previdência social. O estagiário não possui, né? Então, essa é a diferença já, a gente vai vendo as diferenças do estágio para o jovem aprendiz. O aprendiz será garantido o salário mínimo hora, que, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o ano de 2015 corresponde ao valor de 3,58 horas, podendo assim ser ilustrado. Né? Então, aí tem todos os contratos de 20 horas, 369, de 22, 406, de 23, 400. Então, caso exista algum estadual, convenção, acordos coletivos com condições mais benéficas de salários, esses deverão ser observados. Há de ressaltar que os aprendizes possuem direito a férias, 13º, vale transporte, vale refeição, né, que nós falamos, mas em algumas empresas que oferecem, não são todas, assistência médica, odontológica, seguro de vida também, né, depois do FGTS, todos, relativo ao trabalhador, de 2% de contribuições previdenciárias. Então, no caso, salário e bolsa, né? No estágio, não é obrigado compulsório que o estágio recebe bolsa ou outra forma de contraprestação, bem como auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais. A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação, saúde e outros não caracteriza o vínculo empregatício. O estagiário pode se inscrever como segurado facultativo do regime geral de previdência social, arcando com a contribuição previdenciária. O estagiário possui direito ao recesso remunerado de 30 dias, sempre que seu estágio possui duração igual ou superior a 1 ano. Quando menor, será concedido proporcionalmente. Né? Então, ou seja, ele tem direito a férias, né? Mas só que não é remunerada, né? Então, aí nós falamos, essas são as diferenças, né, do estagiário e do aprendiz. Então, a gente vem falando ao longo, então eu acho que para vocês hoje é mais rentável estar como jovem aprendiz ou como estagiário. Apesar que alguns optam pelo estágio, né? Aí vai depender também de cada um. Mas o jovem aprendiz hoje tem esse direito assegurado, né? Então, que é no caso de férias, 13º, depósito do FGTS, então tem todos esses direitos assegurados. Mas o estágio também tem o seu valor remunerado também, né? Só que daí não tem esses direitos. Mas aqueles que estão cursando uma faculdade, ou seja, faz parte do estágio. O estágio remunerado também é muito bem-vindo, mesmo porque a remuneração é muito importante, né? Para que a gente possa pagar a faculdade, ou também a gente possa depois seguir a carreira naquela área que você escolheu profissionalmente. Então, também é bem importante. Então, aí vale ressaltar que tanto o contrato, a aprendizagem profissional e o estágio, os dois são bons, vai depender do que cada jovem quer, né? O que ele quer na carreira. Então, aqueles que já estão interessados, por exemplo, já em trabalhar com carteira assinada desde cedo, participa do programa de Jovem Aprendiz. Ou tem aqueles que querem optarem pelo estágio, né? Então, vai depender de que cada um quer, de que cada um quer fazer, né? Porque nesse sentido, vai depender da escolha de que cada um quer para a sua vida, né? Então, não tem como a gente optar, cada um vai saber o que é melhor, se é o estágio ou se é o programa Jovem Aprendiz Profissional. Então, é muito importante saber essa diferença de um e de outro para ver onde você se enquadra melhor. Se enquadra melhor como estágio ou se enquadra melhor como jovem aprendiz. Né? Então, depende do que cada um quer, o que cada um está buscando profissionalmente para fazer essa escolha entre o estágio e a aprendizagem profissional. Então, depende muito desses quesitos de que cada um quer, né, fazer. Então, essa
Então, muito obrigado pela atenção de todos. Até uma próxima oportunidade.